Aromotocar, o seu canal de variedades. Turma do Bate-Bola, o programa que comenta o esporte como o torcedor e a torcedora gostam. Agora a bola vai para o jogo do Independência. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cadu. Bem-vindo, Júnior. Obrigado, Léo. Salve, salve, turma da live, meus amigos ouvintes. Emanuel, tivemos um jogo muito animado no Independência, um jogo que ganhou um contorno ainda maior porque o Mano Menezes colocou o Cruzeiro com força máxima. Existia uma possibilidade do Mano poupar jogadores e com time reserva, e o Mano colocou força máxima. O Atlético não haveria por ser diferente, porque não tem jogo nessa semana, colocou também o que tinha de melhor. Nós vimos um Atlético que usou muito o que o Cruzeiro faz contra os seus adversários. O Galo meio que deu a bola para o Cruzeiro. Não foi de abdicar do jogo, não por isso, mas o Atlético no Independência costumeiramente tem uma postura mais ofensiva, de marcar mais em cima. O Atlético deixou muito o Cruzeiro com a bola e o Cruzeiro não sabia o que fazer com a bola. E era um Cruzeiro que a gente tem cobrado, que a torcida tem cobrado, pelo menos taticamente, o Mano Menezes colocou um time para propor mais o jogo, colocou um time para atacar mais. Começou o jogo com o Fred, o Thiago Neves, o Pedro Rocha, não teve o Robinho pelo lado direito, mas o Marquinhos Gabriel. É um time muito forte, é um time com um ataque muito poderoso, mas é um ataque que não consegue produzir, é um ataque muito lento. E encarou ontem uma defesa do Atlético inspiradíssima, porque não é só demérito do ataque do Cruzeiro, é muito mérito do sistema defensivo do Atlético. A dupla de zaga do Atlético ontem jogou muito. O Cleiton tá passando uma segurança imensa, absurda no gol do Atlético. Ele fez uma defesa no chute do Henrique, que sinceramente eu não sei se o Vitor pegaria, porque a bola foi muito no trinco. O Cleiton fez uma defesa de cinema. Então as coisas no Atlético funcionaram. E do meio campo para frente, porque o Galo conseguiu fazer gols no Cruzeiro, como o Cruzeiro tenta fazer em todo mundo, no erro do adversário, no contra-ataque. E um time que não tem centroavante, que não está fazendo gol, o Vina mais uma vez foi decisivo. Ele pode ter algum defeito técnico, não tem a qualidade do Casares, mas ele talvez seja o mais corajoso do time. Já era a terceira finalização dele quando saiu o gol. E no segundo tempo o Atlético adotou uma postura de se defender mais ainda, chamando o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou com a bola, mas não conseguiu produzir. O Júnior usa muitas vezes nas transmissões um domínio estéreo, que não conseguia criar chances. O Geovânio entrou muito bem no jogo e o Natan entrou para fazer o gol. Foi uma vitória justa de um Atlético que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e eu falo isso com surpresa, porque eu não imaginava que nessa rodada do campeonato, nesse ponto, 1/3 do campeonato, o Atlético estivesse no G4, porque se o Flamengo briga pelo título, o Palmeiras também, seria injusto falar que o Atlético não briga. O Atlético tem a mesma pontuação do Flamengo. Ele pode ter mais dificuldades do que o Flamengo por não ter um elenco tão recheado na sequência do campeonato para brigar pelo título. Mas se o Flamengo briga pelo título, se o Palmeiras briga, o Atlético está nessa briga também. O Júnior Brasil falando sobre o clássico. Júnior, boa noite. A sua avaliação. Boa noite, Emanuel, Cadu, Léo, amigos e amigos, galera da live, forte abraço a todos. Emanuel, alguns reflexos e alguns motivos por que o Atlético teve essa vitória. Primeiro, acredito que o Atlético se tornou um time equilibrado. Ele funciona bem defensivamente, tanto que já está alguns jogos que não toma gol. O Cleiton, o Léo falou e concordo com ele, tem trazido segurança, tranquilidade, uma reposição de bola até melhor. Patrick conversava com o Cláudio Rezende, o homem dos cruzamentos, aparecendo muito bem. O Rodrigo Santana, que a gente tem que elogiar muito, ele conseguiu resgatar vários jogadores. Ele conseguiu resgatar a dupla de zaga dele. Hoje os dois zagueiros, eles jogam muito firmes. E tava o Rabelo meio de lado, meio mal, ele conseguiu fazer com que ele jogasse melhor. Ele inverteu os lados. Teve a virada, o Heber na esquerda. O Jair jogando muita bola, Jair que veio bem do esporte aqui, a gente criticou porque ele não estava bem e agora ele consegue jogar um futebol de muita qualidade. O Vinícius, que entendeu aquilo que precisava, tinha que ser mais efetivo, mais produtivo para a equipe e conseguiu. Então um Atlético hoje que ele consegue ser agressivo, equilibrado, ter uma defesa consistente, Emanuel. O Atlético melhorou também muito o preparo físico.
Muito. O time tá correndo até o final, o que não acontecia antes. E você tem, por exemplo, vamos pegar o Ceará. Quando ele pega na bola, você sabe que ele vai ser aquele jogador agudo que vai abrir o jogo, corre risco de entrar pra área. Perde muitas? Perde. Mas é um jogador importante. Agora, do outro lado. Eu tô curioso pra saber o que você vai falar do Thiago Neves, porque eu e o Cabo falamos muito antes da falando aqui do Atlético. Agora calma. Eu vou entrar do outro lado, talvez porque que o Cruzeiro chegou a esse patamar, a esse problema. A sensação que eu tenho é que o Cruzeiro é um Manaus sem alguém conduzindo, sem alguém dirigindo o leme desse barco, dessa nau, desse clube. É essa a sensação que eu tenho. Um presidente que está sendo omisso, sim, não põe a cara. Então, quando você tem um presidente que é omisso, o Itair Machado, ele não pode se apresentar, não pode aparecer, fica um clube desgovernado. Quem que responde? Eu tenho visto quem tem colocado a cara e falado com muita competência, o Valdir Barbosa. Mas cadê aquele primeiro escalão? Ninguém aparece, ninguém coloca a cara. E um clube que a sensação que eu tenho é que não quer resolver problema nenhum. Tá só jogando para debaixo do tapete e protelando as coisas. Hoje tinha mais uma reunião do conselho. O que foi feita? Novamente adiada. Então, até quando vai se protelar uma solução definitiva e pôr o dedo na ferida? Os conselheiros precisam fazer isso. Aí você pega um Mano Menezes que não consegue recuperar o time, toda entrevista, não, deixa comigo que eu vou fazer. Ele só conseguiu fazer naquele jogo que venceu o Atlético por 3-0. Ele não consegue, não está conseguindo se reinventar. E ao mesmo tempo, quando você olha para o mercado, quem? Você não tem muita solução. Aí quando você entra para dentro de campo, você tem que olhar que ali vários jogadores, o Thiago Neves com a bolinha michuruca, o Orejuela, que é um cara importante, mas acha que ele joga mais do que ele joga, não joga, tem que jogar com mais seriedade, ser mais objetivo. O Fred não tem produzido e tantos outros jogadores, e aí entra um outro papel da diretoria, Manuel. Tudo bem, não tem dinheiro, mas o Atlético está buscando reforço, buscou reforço agora, sem ter que gastar fortunas. O Cruzeiro perdeu 5 jogadores, você pode até virar e falar, alguns não são titulares, nem eram imprescindíveis, concordo. Mas cadê o Rafinha? Foi embora. Murilo, reserva, tá, mas foi embora. Você não pode jogar nas costas dos garotos e da base uma solução, uma resposta do banco. Entra o Sassá, não resolve. Robinho entrou muito mal também. O Romero já fez falta. O Romero, com poucos dias, fez uma falta absurda aí. O Lucas Silva, outro que também é a saída de bola, chegada, o chute, foi embora o Cruzeiro. O Raniel perdeu 5 caras e não veio ninguém. E esses 5 jogadores que foram embora podem fazer muita falta daqui para frente, porque o Cruzeiro precisa de fazer uma campanha de recuperação. Tem aí essa decisão à porta e dependendo do que acontecer pode perder o ano. Ou seja, a sensação que a gente tem é que está sobrando incompetência e erros. Agora falando o Cadu Doné também sobre o jogo, Cadu. Acho que o Brasil foi muito bem no comentário sobre diretoria aí. Ontem, por exemplo, quando o Mano Menezes na coletiva falou que teve uma conversa no vestiário, quando voltou para mim eu até comentei, olha, ele falou com quem? Para quem que ele deixou claro que o cargo dele estaria de certa forma à disposição? Porque a gente nem sabe quem manda no Cruzeiro. É o que a gente apura e que já foi até divulgado algumas vezes aí, é que o Itair continua mandando, mesmo não podendo, mesmo estando suspenso, né? Vamos falar o português claro. Mas o Cruzeiro tem também o Marcelo Djan, o que ele tá fazendo lá? Pode ser. Mas será que ele tem esse perfil? Porque o presidente, eu acho que o Brasil foi perfeito quando ele fala que o presidente está omisso há algum tempo, mas ele sempre foi assim, né? Antes era o Itair que tomava as rédeas. O presidente do Cruzeiro nunca foi de dar entrevista, fala muito mal, não mostra conhecimento de futebol, o pouco que fala, não tem nenhum para falar a verdade. Por isso o meio sem alguém no leme. Então, assim, só fica mais claro porque antes quem assumia tudo ali era o Itair. Agora ele comanda ali meio que na surdina, né? Porque não pode aparecer. Então, né, acho que o comentário foi perfeito, só acrescentaria essas duas coisas, de um cara que não poderia comandar de certa forma, que está suspenso, mas que a gente sabe que no fundo, ele que comanda ali, e do presidente que sempre teve essa característica, não é só agora que ele está assumido, ele nunca foi de falar, e nunca foi de falar bem. Sobre o jogo, acho que o Atlético mereceu, mais do que essa história de propor jogo, de contra-atacar. Quem teve mais chance de gol? Quem teve mais próximo do gol ao longo do jogo? O Atlético. Então acho que por isso a gente vê que o Atlético foi melhor. Eu até lembrei muito da expressão domínio estéreo ontem, porque o Cruzeiro foi jogar mais com a posse, mas não produziu absolutamente nada. O Cruzeiro tem que resolver, Manuel, esse problema crônico de não fazer gol, né? O Cruzeiro cria pouquíssimo, não faz gol. E tá difícil de encontrar essa solução, porque com falso 9 não dá certo, com centroavante não dá certo, o Fred tá mal, o Sassá entra e vai mal.
tem alguma coisa tática ali que o Cruzeiro precisa... Não, o Thiago Neves ontem foi uma partida... O Thiago Neves, além de tudo, além dele ter feito uma partida fraquíssima, ele foi completamente irresponsável ao simular um pênalti de forma bizonha quando ele já tinha o amarelo e pra mim tinha que ter sido expulso mesmo tendo impedimento no lance. E o Mano tirou ele por isso. Ele disse na entrevista coletiva que ficou com medo porque viu que o Thiago Neves seria expulso. Ali, a simulação foi uma caricatura, foi ridículo, assim, não é aquele lance que você fica um pouco na dúvida, o jogador dá uma valorizada, que eu nem acho certo, mas aquele lugar comum do futebol brasileiro, que dá uma valorizada, não teve contato nenhum, ele dobrou o joelho, ficou claro que ele simulou. E eu acho que mesmo com o impedimento o juiz errou, porque poderia ter dado o impedimento e falar, meu filho, isso é disciplinar, isso é comportamental, toma o segundo amarelo, tchau. Ele foi irresponsável e correu esse risco. Além dele jogar mal, ele cometeu esse erro. Do lado do Galo, a gente elogiou muita coisa. Eu acho que o Rodrigo Santana conseguiu mudar algumas coisas, né? Que a gente estava vendo de um jeito diferente. Por exemplo, o Igor Rabelo cresceu muito de rendimento e numa parte da temporada estava todo mundo criticando o Igor Rabelo porque ele não ia bem na bola aérea, porque ele não pulava muito, ele não saía do chão. Isso chegou a ser falado. Agora ele está ganhando todas na bola aérea. Ele está muito bem em geral e ele e o Hever estão ganhando todas, inclusive na bola aérea, que era uma coisa que colocava como defeito dele no início no Atlético. Então é uma evolução. E ali é uma isso, coisa que... as saídas do Cleiton, viu, Cadu? Que sai bem pra caramba do gol, né? O Jair, Léo, não só está bem e não estava tão bem, como o Rodrigo Santana achou uma posição diferente para ele. Porque ninguém falava do Jair como primeiro volante. O Jair era segundo volante, o Atlético estava sem encontrar uma solução para primeiro volante, porque o Adilson, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu, né? Infelizmente teve que parar. E o Zé Wellison não se acertava, não estava todo mundo, pô, como é que vai ser? O Jair, ele não estava nem firme como segundo volante, para escalar e ele jogar muito bem, e nem era visto como um primeiro volante. Ele solucionou as duas coisas, digamos. Ele deu uma função para o Jair e achou alguém para ser o primeiro volante. Então, acho muito legal isso tudo que tem acontecido e acho que esses elogios para a dupla de zaga, para o Jair, para o Vinícius, para o Giovânio entrando no segundo tempo, todos esses caras já estão bem em alguns jogos. Então, não é só o jogo de ontem. Não é uma coisa que você fala, o cara teve uma tarde feliz, uma noite feliz, então você é um pouco precavido aqui no elogio. Todos esses que a gente citou já estão bem em alguns jogos. A dupla de zaga, o Vinícius, o Jair, todos estão bem há algum tempo. Acho que no Atlético quem está destoando um pouco, acho que o Xará não está muito bem, ele corre muito, ele recompõe, ele ajuda. No final do jogo, eu e o Cláudio Rezende, a gente estava brincando, o treinador gosta muito do Xará. Aí no final do jogo ele foi e roubou a bola do Cruzeiro na lateral defensiva, a gente olhou um pro outro e falou, às vezes é por isso, porque treinador adora isso, né? O atacante que recompõe, que no final do jogo, 40 e tanto segundo tempo, tá ajudando o lateral. Talvez isso esteja sendo positivo pro Xará, uma ajuda na correria ali, mas em geral, tecnicamente não tá bem, e o centroavante do Galo, nenhum dos três tem convencido, né? E só para dizer uma coisa, Manuel, a posse de bola, às vezes, ela pode ser consequência de um bom jogo. Agora, a posse de bola do Cruzeiro foi algo ridículo, bizonho. Que o Atlético foi o objetivo. O Cruzeiro, quando tomou o primeiro gol, era a posse de bola tocando pro lado e gastando tempo. Essa posse de bola não leva ninguém a lugar algum. 6h32, conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, Júnior Brasil, Léo Figueiredo. Uma palavrinha final sobre o jogo de ontem. O jogo Atlético e Cruzeiro merece mais respeito. Não se pode fazer esse clássico, que é um dos maiores do futebol brasileiro, com um público pagante de 13 mil. Fortaleza teve Ceará e Fortaleza 37, Corinthians 40 e tantos, na Bahia. Exageraram, aí o Atlético foi o mandante no preço do ingresso, exageradamente caro o ingresso de ontem, no Independência, e o estádio meia boca, estádio com praticamente meio público. Um horário que não ajuda. O horário nem tanto, porque o Corinthians e o Palmeiras jogaram em São Paulo com mais de 40 mil pagantes. Emanuel, e agora para encerrarmos, mas assim, dando um belíssimo recado. Cadu, você se recorda da renda de ontem do Independência? Porque você deu essa informação no final?
Foi bem menos do que todos esses lugares que a gente está citando, e principalmente São Paulo. A né? renda do jogo do Corinthians quase chegou a 3 milhões, 2.998.000 reais. Para Corinthians e Palmeiras. Com certeza não foi um sexto de renda que nós tivemos no Atlético e Cruzeiro. Tem coisa errada, né? Quanto teu a renda com o Atlético e Cruzeiro? Então é isso que eu tô tentando puxar de cabeça aqui. Vou perguntar ao nosso estagiário Google aqui. 6 horas. Porque o público foi cerca de 13 mil pessoas no Independência, o que é ridículo. Sejamos honestos, o que é ridículo? O Atlético em boa fase, jogando contra o Cruzeiro. O ingresso pode estar puxado, tá? Mas o Atlético tem muito mais do que 20 mil torcedores, pô. Muito mais. Então, existe um problema com o Clássico Mineiro. A renda, R$546.290 ontem. Quase um sexto do que foi a renda de Corinthians e Palmeiras. 6 horas 34 minutos. A renda deve ter sido menor de um show que eu assisti no sábado, muito bonito, por sinal, no Palácio das Artes, do Sá, Guarabira, do Flávio Venturini e do 14 Bis. Deve ter sido menor. Aí é show na certa. Itatiaia com a reunião da turma do bate-bola, 6h34.